Agora, tem uma questão que atrapalha assim bastante a nossa produção, que é quando entram pedidos de última hora, tá? Então, o que que acontece? É óbvio que assim, a gente sempre vai querer pegar mais pedido, óbvio que a gente às vezes fica meio assim, poxa, mas a cliente ligou de última hora, vocês sabem como a cliente é. Você fala, ah, não, eu só atendo com 48 horas de antecedência e elas sempre ligam em cima da hora e querem alguma coisa ali a jato, né? E isso é uma coisa que é muito fácil de ser contornada, inclusive para não atrapalhar a sua produção. Porque às vezes você está ali na correria, se você não preveu nada disso antes, e aí entrou um pedido de última hora, na verdade, isso realmente pode te atrapalhar muito. E pode desandar toda aquela sua produção ali e às vezes até pode sair mais caro para você. Então também você precisa pesar o quanto vale a pena esses pedidos que entram de última hora. Porque às vezes você fala assim, ai não, tá ótimo, entrou um pedido de última hora, que legal, eu ganhei dinheiro com isso. Tenha cuidado, porque se você não tiver o material ali, se você tiver que trabalhar mais horas, se você tiver que, enfim, isso são custos, entendeu? Se você tiver que sair correndo de última hora para ir comprar o material, você vai acabar pagando mais caro. Então, será que realmente valeu a pena você pegar aquele pedido de última hora? Então, assim, como que eu contorno isso no ateliê? Para começar, naquele dia lá que eu sentei, né, para organizar toda a minha produção, que eu defini ali a minha lista de compras, que eu defini que dia que eu vou fazer as massas, que dia que eu vou fazer os doces, qual doce vai ser feito cada dia, esse dia que eu organizei toda a minha produção, eu sempre coloco um pouco de massa a mais de cada doce que vai ser feito, tá? Então, vou fazer ali o brigadeiro, até porque tem degustação. Então, eu já meio que incluo isso. Às vezes, quando você está começando, é um pouco mais difícil de você determinar isso, porque não é que você tem degustação toda semana ou um número certo. Às vezes, essa semana você tem 10 degustações, na outra você tem 3, na outra você tem 20, na outra você não tem nenhuma. Então, eu entendo que isso pode ser um pouco mais difícil de você determinar no começo. Mas quando a coisa já tá rolando, mais ou menos você já sabe o quanto de degustação que você tende a distribuir, né, por semana. E você já sabe mais ou menos assim, entram pedidos, mas esses pedidos que entram são menores, então você consegue determinar um pouco a mais de massa para você fazer. E não só de massa, mas, por exemplo, já deixa um pouco a mais de massa feita, já deixa umas casquinhas de chocolate a mais feitas, já deixa ali as decorações a mais, já deixa umas forminhas extras, enfim, tudo, compra sempre um pouquinho mais e já produza um pouquinho mais, não o finalizado, né, a base. Porque assim que entrar o pedido de última hora, você vai falar para sua cliente, legal, ok, eu consigo fazer esses doces a mais, só que é o seguinte, eu consigo fazer esse e esse doce. Aí a cliente vai falar, não, mas eu queria aquele outro doce. Infelizmente, tipo, eu peço um prazo X de antecedência, como você tá me pedindo de última hora, eu não tenho como parar minha produção para eu poder fazer essa massa a mais, ou eu não tenho um insumo aqui. Enfim, eu consigo te atender com esses nessa quantidade. Normalmente elas entendem, tá? Se você explicar, elas super entendem e isso não atrapalha a sua produção. E aí, de novo, Juliana, mas eu fiz a mais aqui, não entrou nenhum pedido de última hora e agora, né? Eu vou ter que perder esses doces? Não necessariamente, tá? Porque se você guardar essas massas direitinho, às vezes você até consegue segurar elas, desde que você não tenha enrolado o doce e tal, você consegue segurar ela para a semana seguinte. E aí você consegue desovar nas degustações, enfim, fazendo testes. Você sempre tem algum uso para elas, tá? Então essa é uma dica que eu acho que é muito válida. Já produza um pouco a mais prevendo essas degustações e prevendo os pedidos extras.